Agradecemos muito o mau gosto dos organizadores que nos dão a honra de mais uma vez, neste 15º Encontro de Saúde e Espiritualidade, poder estar aqui. Se não fosse por esse mau gosto deles, nós ainda estaríamos lá em Campinas, fazendo alguma outra coisa menos importante. E, como nós já explicamos antes, esta realidade biológica, ela encontra na nossa atividade diária recursos para refazer-se, para equilibrar-se, medicações, as terapias variadas, ao atendimento que a inteligência, que é um bem divino, pôde descobrir, pôde desenvolver de forma a facilitar este reencontro com o bem-estar. Porém, não podemos fazer de conta que não estamos vendo o que está acontecendo quando nós temos, na era da tecnologia, nos avanços da ciência, tantos recursos, tantas possibilidades, tantos medicamentos de inúmeras gerações e, ao mesmo tempo, enquanto eles são multiplicados de uma forma, as doenças e os doentes crescem exponencialmente. É algo surpreendente, parecendo com isto que, enquanto os homens usam a sua inteligência para encontrar soluções para problemas, ele não usa essa inteligência para entender a causa dos problemas, para diminuir isto, para encontrar recursos que possam ajudar o próprio interessado a não adoecer. E em um ambiente como nós estamos vivendo, num planeta deste padrão evolutivo, um planeta de prova e expiação, como é a Terra, segundo nos explicam os espíritos, essa ignorância, ela é parte importante da equação do desajuste. Ignorância que não é você não ter ido à escola, ou você não ter um conhecimento culto por frequentar as academias. Não, é ignorância do funcionamento deste projeto divino, desta força espiritual que mantém funcionando o veículo físico. Muitas pessoas, e nós já lembramos disso aqui em outros eventos, elas se tratam como se elas fossem um corpo que tem um espírito. E como é que você percebe se você está nesta visão da vida? Basta que você perceba em você mesmo quanto tempo você gasta se olhando no espelho todos os dias, preocupado com a roupa que você veste, com a maneira de você combinar as cores, com se você está gordo, se está muito magro, se está torto, se está direito, se o cabelo está bonito, se tem ruga, se não tem. É claro que essas são preocupações saudáveis. Porém, se você comparar isto com quantas vezes no mesmo dia você elevou seu pensamento a Deus, você conversou com o Criador na religião que você tiver, você pôde meditar sobre coisas nobres, você se preocupou com o destino que te espera depois que a morte chegar, você poderá então observar se você está nesta categoria de alguém que é um corpo, que tem um espírito, ou se você está na outra categoria de quem sabe que é um espírito, que está num corpo. Porque esta diferente forma de encarar as coisas é fundamental para aquilo que nós estaremos hoje tratando. O título que foi colocado no nosso encontro tem uma vinculação com esta questão. Quando o doente ajuda o médico na cura.
para ajudar o médico na cura. Você pensa assim, ah, mas que doente que não ajuda o médico na cura. Eu conheço um monte. Eu conheço muita gente que não quer ficar boa, que gosta do assunto, que ao invés de ler algum livro, um livro instrutivo, gosta de ler bula de remédio. E depois reclama que está ficando mal das vistas porque é muito pequenininha a letra. Aí escreve para o laboratório, dá para vocês aumentar a letra, porque eu leio todo dia a bula do remédio. Esta maneira então de olhar a vida realmente acaba prejudicando a própria ação da tecnologia e do saber humanos na melhoria das pessoas. Existem pessoas que gostam de comer o que faz mal, apesar dos médicos recomendarem que não é bom. Que gostam de beber, e eu não digo aqui bebida alcoólica, que é um veneno natural, mas outros tipos de bebidas que não são saudáveis, que são perversões da inteligência humana para obter dinheiro fácil através do espalhar doenças variadas. E há médicos que dizem, com toda razão, que vai chegar um dia na legislação humana que será crime do Código Penal vender refrigerante. Será crime. Enquanto isso não acontece, a maior parte adora demonstrar que ama o seu filho comprando este veneno para pôr em casa na hora do almoço, da janta. E se você perceber quão grande está a proliferação de tumores cancerígenos na humanidade, certamente nós precisaremos também questionar se não está havendo na alimentação e naquilo que estamos bebendo um estímulo para este padrão. Boa parte aqui é do tempo que você ouvia dizer assim, nossa, lá no bairro tal, tem uma pessoa que foi internada com aquilo. O povo não falava o nome. Quem lembra disso? Levanta a mão. Vocês são velhos mesmo, hein? Tá louco? Eu era criancinha, eu ouvia isso na cidade onde eu morava. A pessoa fala, nossa, lá no bairro tal tem uma pessoa que está com aquilo. Com aquilo. Que era o tal câncer. Hoje, 30, 40 anos depois, raros são aqueles que não têm na família alguém com aquilo. Ou que não conhecem alguém com aquilo. Antigamente, as pessoas que tinham cachorro em casa, depois que todo mundo terminava de almoçar, rapava o prato de todo mundo, punha na comidinha para o cachorro comer, o cachorro comia aquela comida que todo mundo tinha comido e o cachorro estava feliz. Hoje, quem tem cão ou quem tem outro bicho, compra a melhor ração que existe nesses pet shops caríssimos e o cachorro morre de câncer. Cachorro morre de câncer, gato morre de câncer, passarinho morre de câncer. Por que não morreu de câncer antes? Foi feita uma pesquisa que está disponível para quem quiser estudar isto, utilizando ratos, porque o metabolismo dos ratos é muito rápido. Enquanto o ser humano vive 60, 70, 80 anos, o rato, em 2 anos, ele desenvolve todo o seu ciclo de vida. Por isso que ele é usado em pesquisas laboratoriais. E fizeram, então, uma avaliação do que acontecia com os ratos quando eles eram alimentados com alimentos modificados geneticamente, os chamados transgênicos. E você vê o resultado, considerando os grupos de comparação,
que em 2 meses ou 3 meses em que os ratos estavam sendo alimentados com comidas que possuíam 1% de componentes modificados geneticamente, eles se tornaram tumores com pernas. Tumores com pernas. E as fotografias demonstram isto. É um estudo científico feito por pessoas em busca de um entendimento dessa realidade. Já vimos, por exemplo, que no continente europeu, eles não admitem alimentos transgênicos. Por mais que Monsanto e outras tentassem inserir sementes modificadas geneticamente, lá eles não admitem, eles não conseguiram. Enquanto que aqui no Brasil o que mais nós temos é alimentação modificada geneticamente. A vantagem, entre aspas, é que aqui existe uma lei que diz que cada produtor de alimento que usa sementes ou componentes transgênicos precisa colocar um símbolo na embalagem. Um triângulo amarelo com a letra T de tonto inserida. Então se você vai em óleos que são com sementes transgênicas, se você vai em esses xizitos, essas batatinhas e farinhas, você pode procurar que você encontra na embalagem este triângulo amarelo com a letra T, de transgênico. Você pode comprar até porque achar que é mais barato, não é? É legal, é economia. Você pode economizar bastante nisso, mas vai juntando dinheiro porque você vai para a quimioterapia daqui a uns anos. Então é bom você fazer bastante economia nisto para que isso possa depois ser aproveitado no tratamento. Agora, em nosso país, que nós esperamos possa mudar um pouco isto no próximo ano, o esforço dos nossos representantes é aprovar leis que tirem este símbolo da embalagem. Que você não saiba se está comprando algo transgênico ou não. E, obviamente, atendendo a alguns interesses de grandes corporações que pagam para estes que estão representando ou estavam representando a vontade do povo, para que eles aprovem esse tipo de coisa. Portanto, você entender que o que você coloca na mesa para você se alimentar pode estar te envenenando, já é uma forma de você ajudar os médicos. Já é uma forma de você cooperar com algo sadio, que você não vá em busca de leviandades só porque são doces para se abastecer. E o médico, é claro, ele estudou, ele tem conhecimento, ele pode ajudar você, pode nos ajudar. Mas, se o seu saber é combatido pelos nossos hábitos, e aqui estamos falando de comida, imagina quando a gente usa ainda o que é prejudicial, como bebidas alcoólicas, como drogas de todos os tipos, como é que nós conseguiremos cooperar com a medicina em nosso benefício? Se somos pessoas que não nos disciplinamos, porque não conseguimos resistir a algo que é docinho. Então, é fundamental que cada um de nós entenda que este não é um problema que somente leis resolvem, que somente profissionais da medicina são capazes de aniquilar com o seu esforço. É preciso que cada um de nós tenha uma atitude pessoal diante daquilo que você está acostumado a fazer e você mude seus hábitos. Você altere seu padrão do ponto de vista daquilo que você coloca para a alimentação sua e da sua família. Ninguém quer dizer que você não possa ter de vez em quando um deslize. De vez em quando. Mas não é transformar isto em algo que seja constante. O aumento de peso da maioria das pessoas indica
um erro de alimentação, uma falta de uma atividade que possa combater a obesidade. E é também uma disfunção orgânica, que nós não sabemos se tem uma correlação com agrotóxicos, com transgênicos, que estão inseridos nos nossos alimentos. Porém, nós estamos, além de falar de coisas materiais, estamos também tratando do espírito. Porque é o espírito que procura na geladeira aquilo que não deve. Não é o corpo, é o espírito. Quem levanta da cama de noite para assaltar a geladeira, para a esposa não ver ou para o marido não reclamar, é o espírito. Porque enquanto você não estava no corpo, o corpo estava na cama, ele não levantou sozinho. Aí a pessoa diz, não é que eu sou sonâmbulo, sonâmbulo aqui, ó. É açucarâmbulo, você é. Eu conheço uma pessoa lá no nosso centro, que ele ia toda noite, que tinha reunião mediúnica, ele morava em Valinhos, vizinho de Campinas, ele saía de Valinhos, ele ia no centro. Falei, nossa, esse homem é dedicado, uma pessoa que gosta da doutrina. Ele ia, sentava lá no fundo, o nosso salão era pequenininho, daqui no piano assim, e ele sentava depois do piano, lá no fundo. Aí quando apagava a luz, você ouvia aquele barulhinho de bala abrindo, sabe? Era por isso que ele ia no centro, porque ele tinha uma diabetes bandida. Na casa dele todo mundo levava ele assim, né? Um laço curto. E então ele falava para a mulher, eu vou lá no centro, hoje é dia de sessão. E ele pegava o carro dele, a mulher não queria ir, ele ia sozinho e ele enchia o bolso de balinha. E ele pouco estava interessado no que os espíritos falavam. Ele queria ver a balinha dele acabar, porque ele adorava uma bala e era diabético a ponto quase de ficar cego. Quer dizer, se o indivíduo tem o espírito fragilizado pela incapacidade de resistir a seu próprio benefício, a medicina não tem o que fazer com essa pessoa, a não ser amputar a perna, amputar o pé, amputar as coisas ou dar o atestado de óbito. Morreu disto, de balinha. Não foi de tiro, foi de balinha, chupada. Morreu de bala, né? Tá. Não, aquela lá que ele desdobrava e chupava à noite. Agora, já que é o espírito o que tem esse compromisso, você pode perceber que uma das coisas menos estimuladas no nosso dia a dia é que você funcione como espírito. Todos os apelos que chegam até nós é que você funcione como um corpo. E basta falar 3 coisas para vocês entenderem. Você funciona como um corpo. Então você escuta várias propagandas que dizem assim para você: emagreça comendo. Emagreça comendo. Ai, isso é comigo. Eu preciso emagrecer, mas não quero parar de comer. Isso é para mim mesmo. Emagreça comendo. Outra coisa interessante que querem que você assimile como corpo: aprenda dormindo. Fale chinês em uma lição, põe o aparelho no ouvido, vai dormir e no dia seguinte acorda falando chinês. Eles propõem isso, chinês, espanhol, italiano, poliglotas do sono. Nesse sentido é muito bom aqueles vagabundos que na sala de aula ficavam sentados lá no fundão, né? Que só dormia enquanto o professor estava dando aula. Não, professor, eu estou aplicando essa terapêutica, eu aprendo dormindo. Só que na prova procura o CDF para sentar do lado dele para tirar nota. Porque essa terapêutica não funciona. E a outra coisa que é muito comum e está chegando perto disso é: economize gastando. A sexta-feira preta. Já ouviram falar da Black Friday, né? Black Friday. Tem que ter tudo em inglês para você achar que você está chique. Você é um imbecil chique. Black Friday, já comprei na Black Friday. Precisava? Não precisava, mas estava numa promoção tão boa que eu comprei. Quer dizer, mesmo com desconto é gasto.
É preciso ser muito topeira para você gastar em uma coisa que você não precisa só porque está na promoção. E é isso que todos querem que a gente acredite, porque tratam a gente como corpo. Você não pode pensar, não pode raciocinar, não pode ter uma lucidez por você mesmo. Porque, no fundo, a gente não quer fazer regime, a gente quer emagrecer comendo. Então eles oferecem isto. A gente quer aprender sem estudar. Então eles oferecem isto. E você compra aquilo porque está na euforia e nunca aprende, mas já gastou. E eles fantasiam os nossos sonhos com ofertas de coisas que a gente não precisa, mas dizem, aproveite agora que é promoção. E a pessoa acha que está fazendo um bom negócio, comprando uma coisa que ela já tem, e que aquilo não vai fazer diferença nenhuma para ela se ela não comprar. Porque nessas 3 hipóteses, seu espírito poderia dizer não. Não, eu preciso estudar para aprender com consciência. Eu preciso limitar o que eu vou comer, escolher melhor o meu alimento com consciência. E eu preciso economizar com consciência. É você como consciência que faz isso, não é o seu corpo. O seu corpo costuma sofrer os efeitos de um espírito inconsciente ou inconsequente, que acaba traduzindo-se em enfermidade, boa parte delas. Para trabalharmos um pouquinho este tema, eu vou contar uma historinha para vocês, que ela está neste livro, Os Mensageiros. Esta obra espírita foi escrita pelo espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. Este livro é o 2º livro da sequência que começa em Nosso Lar, aquele filme famoso, a obra mais conhecida da doutrina espírita, o Nosso Lar. E o capítulo 43 é um trecho apenas do capítulo. Ele vai nos contar uma historinha muito interessante. André Luiz, neste livro, ele conta a experiência que ele, o seu amigo Vicente, que também foi médico na Terra, e um instrutor que trouxe os dois para passar uma semana de estudos aqui no mundo físico, encontraram quando se depararam com aquele mundo material de onde eles tinham saído. André Luiz era médico e fez a burrada de morrer. O Vicente fez a mesma burrada. E o Aniceto, que já estava lá antes dele, antes dos dois, agora está dando a eles instruções. Então, eles vêm ao Rio de Janeiro e vão passar uma semana estudando as relações das pessoas, a ação dos espíritos sobre os encarnados, como que nós nos relacionamos com eles. E neste capítulo, o 43, eles vão visitar a casa de uma senhora que mora no Rio de Janeiro, e nos fundos tem uma edícula na qual ela mantém um grupo espírita, um grupo de trabalhos em que encarnados vão algumas vezes por semana para orar, para ter este intercâmbio com os espíritos. Esta obra, naturalmente, revela coisas muito importantes para a nossa condição de espírito. Eu gostaria aqui, porém, antes de falar sobre este capítulo, de dizer uma coisa. Nem todos os que estão aqui são espíritas, e nós respeitamos muito isto. Porém, todos os que estão aqui são espíritos. Todos. Todos têm uma alma. E esta alma é a origem, é a essência, é a individualidade que vai continuar a existir depois que o seu corpo perecer. Tanto quanto todos os que você amou e que já pereceram no corpo continuam existindo. E você sonha com eles, você se lembra deles, às vezes você sente a presença dessas pessoas junto de você. Não importa que você não seja espírita, isto acontece com todo mundo.
A lei da gravidade, ela funciona para todo mundo que acredita na física e todo mundo que não acredita. É a mesma lei. Portanto, as leis do espírito valem igualmente para todas as pessoas. Agora, neste capítulo, independentemente da crença que você tenha, pense no seguinte: eu acho que depois que a gente morre, vai para o céu ou vai para o inferno. Vamos dizer que você acredita nisso e nós respeitamos. Se você for para o céu, ótimo. Vai ficar lá se abanando, contando carneirinho, olhando as nuvens, cantando, né? Se você vai para o inferno, presta atenção nisso aqui, porque pode ser que você escape dele. Porque se para o céu vai só quem fala a verdade, quem não cobiça a mulher do próximo, o marido da próxima, quem não olha para o vizinho achando que ele é vendedor de droga só porque ele comprou um carro novo, quem não acha que a sua amiga de colégio, sua amiga, está passando a perna em você, para o céu só vai gente que não tem esse problema, que não fala palavrão, que não conta mentira, que tem um pensamento todo dia voltado para o amor ao próximo, sem nenhuma preocupação com você mesmo. Quem se enquadra neste quadro e vai para o céu, por favor, levanta a mão. Bom, se todo mundo está consciente que nesse panorama vai para o inferno, é bom prestar atenção. Porque você terá uma opção. Já que nós conhecemos os nossos defeitos e sabemos que não dá para ir para o céu, nesta visualização de céu e inferno, é melhor que a gente saiba como a gente pode evitar isto. Então, todas as demais religiões que também tratam da questão da sobrevivência do outro lado dessa forma, ou de uma forma tipo assim, depois que morre vai dormir. Fica dormindo eternamente até o dia do juízo. Mas vamos fazer de conta que durma mesmo. Aí vai chegar o dia do juízo. No dia do juízo, vai separar quem acertou, quem errou. Se você vai para o inferno agora, ou se vai só depois do dia do juízo, não tem muita diferença. Compreender então o que está aqui é apenas uma atitude minimamente saudável para que você diga, eu não acredito nessas coisas, mas vai niquir que o negócio é parecido, a hora que eu estiver do outro lado, eu vou lembrar do dia que eu fui lá na faculdade e ouvi um cara chato contar uma história que talvez me sirva agora. A gente só sabe que vai ser útil quando estiver passando pela situação. Quem é que vai morrer aqui? Levanta a mão. Ainda que tenha alguns aí adeptos da imortalidade, porque não levantaram a mão, eles também vão. Esses também vão. Então, preste atenção, porque é muito interessante. Aliás, toda a obra de André Luiz é interessantíssima. As pessoas que quiserem ter o livro podem adquiri-lo nas livrarias espíritas. Mas nós temos um programa na TV Alvorada Espírita, no YouTube. Nós temos um canal no YouTube que se chama youtube.com/TV Alvorada Espírita, tudo junto. Neste site, neste canal, nós temos um programa que se chama O Espírito da Letra. Neste programa, nós lemos todos os capítulos e vamos comentando, item a item, parágrafo por parágrafo. E nós já lemos 6 livros de André Luiz, 6. Desde o Nosso Lar até o livro Libertação, 6 obras estão completadas. Para quem quiser estudar, lá está este livro aqui, Os Mensageiros. Além do fato de alguém ler por você, você fala assim, eu pego o livro, eu durmo. Eu durmo em cima do livro porque eu fico, sei lá, meio distraído. Não dorme em cima de uma revista pornográfica, mas em cima do livro dorme. Nunca vi ninguém, mulher nenhuma dormindo na frente da novela. Mas pega o livro, começa a babar em cima. Então, para facilitar, nós estamos lendo e comentando. Por isso, nesse trecho, o que acontece? Lá nessa casinha do fundo, da Dona Isabel, ela recebe em alguns dias fixos da semana
os amigos encarnados que vão orar lá, vão fazer a reunião mediúnica nessa casinha. Porém, além dos encarnados, da mesma forma que aqui estamos em 400 pessoas, existem os espíritos. Eles estão também no ambiente como aqui, em número muito maior. Aqui nós poderíamos dizer, sem medo de errar, que para cada um de vocês existe 3 a 4 espíritos a mais. O seu anjo protetor, o seu espírito amigo veio com você. Então já tem 400 protetores aqui, se são 400 encarnados. Além deles, nós temos os médicos, enfermeiros que estão cuidando desse encontro no plano espiritual. Criaturas que estão buscando também ajudar os encarnados. Além disso, os espíritos superiores nos contam que, em média, cada pessoa que tem um protetor pode ter de 2 a 3 ou 4 companheiros obsessores junto. São a turminha do pega fogo. Tem alguns gulosos que querem mais. Então aquele que já só tem um espírito perturbador por perto, já emprestou os 3 dele para o outro guloso, nervosinho, que deve estar com meia dúzia. Mas se nós considerarmos somente para estatística, que cada um também tenha um espírito que esteja conosco, triste, cansado, acabrunhado, nervoso, irritado, que nos está acompanhando, nós já temos 400, mais 400 protetores, mais 400 obsessores, já são 1.200. Fora os professores, que devem estar aqui em 3, 4 mil. Um número muito maior. Para cuidar de nós. E deles. Destes espíritos que vieram com a gente. Que estão em nossa casa, que perturbam o nosso marido, o nosso filho, a nossa esposa, que não deixa a gente dormir direito, que deixa a gente nervoso. Eles também são pessoas que sofrem. Este evento não é só para os que estão sentados aqui, são para todos, é para todos os que vêm conosco. Pelo menos uns 40 vieram de Campinas. A van tinha 14 encarnados, o resto é tudo perturbador que vem com a gente. Fora os protetores. Bem, lá na casinha lá da Isabel, os espíritos estão, e eles vão receber também espíritos sofredores, espíritos, entidades, que no espaço vibratório do Rio de Janeiro, precisam daquele pequeno posto de saúde espiritual para se beneficiarem, além dos encarnados que poderão ser ajudados na reunião. Então, ele está explicando o seguinte, logo após às 6 da tarde, começaram a chegar os espíritos necessitados da esfera invisível aos olhos humanos. Esses espíritos são pessoas como nós, que já passaram para o outro lado da vida. Por isso que é importante a gente pensar nisso. Ah, mas eu fui lá e o cara ficou falando só de fantasma, de alma do outro mundo. Não, você é esse fantasma que ainda não chegou do outro mundo. Nós somos. Nós vamos para esse mundo. Uns mais próximos, outros mais remotamente, mas vai todo mundo virar fantasma como estes. E então ele está explicando aqui o seguinte. André Luiz fala assim: se fosse concedida às pessoas uma visão de olhos, mesmo que rápida, sobre este grupo de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se modificaria neles as atitudes da vida normal, nos encarnados. Muito se modificaria a forma de eles verem a vida. Nesta afirmativa, diz André Luiz, devemos incluir, igualmente, a maioria dos espíritas, que frequentam as reuniões doutrinárias alheios ao esforço autoeducativo, indiferentes
às necessidades de transformação verdadeira, só porque são médiuns, só porque aplicam passe, só porque entregam um papelzinho, só porque assistem palestra. Eles muitas vezes pensam que já tem o passaporte carimbado para o nosso lar, só por isso. Mas não tem. Se os próprios espíritas vissem as entidades que chegam ali naquele ambiente, eles mesmos mudariam a maneira pela qual eles se conduzem. Uma vez que eles próprios guardam, tem uma ideia muito vaga da espiritualidade na preocupação de atender ao egoísmo habitual. É muito difícil que nós entendamos a nossa necessidade de vencer o nosso egoísmo comum. Nós achamos que isso é normal, todo mundo é assim, e não é. O quadro de sofrimentos individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Eles estão vendo espíritos que foram pessoas com corpo de carne, que agora estão do outro lado. E aqui estão apenas, como ele disse, aqueles que são perturbados e estão sofrendo. Não estão aqui rebeldes, aqueles violentos, aqueles obsessores encruados que querem matar o seu amigo que ele está perturbando. Não, esses não podem entrar ali na casa da Isabel. Eles ficam para fora. Ali só entram espíritos perturbados, quer dizer, mentalmente desajustados, que não sabem o que está acontecendo com eles, e espíritos que estão sofrendo, que estão com dores, que estão assim, agoniados. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos grupos, seguidas por orientadores fraternos. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Por que ele diz isto? Porque como a maioria das pessoas não se prepara como um espírito para o que vem depois, quando a pessoa vai para o túmulo, ela acha que o corpo dela é aquilo que está dentro do caixão. E a mente desse espírito, ao olhar aquele corpo apodrecido em decomposição, assimila a forma desta criatura e assume como se ele fosse aquilo. E a sua mente reproduz, na sua aparência, esse estado. Eles pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se moviam com grande dificuldade. Tínhamos diante de nós uma verdadeira procissão de coxos e estropiados, segundo o símbolo do Evangelho. Jesus que fala sobre isso. Aí o instrutor Aniceto, depois que André Luiz ficou espantado com isso que estava vendo, numa pequena casinha dedicada à oração para os encarnados, imagina, este conjunto de espíritos estava chegando ali para ser tratado. Aniceto disse o seguinte, o instrutor: estes, na sua maioria, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como começar este trabalho. Eles não sabem como começar, morreram sem saber, não estavam na terra com a mente preparada para entender o que eles já poderiam estar fazendo antes. Então agora eles estão sofrendo porque eles não entendem. E estão deste jeito, aflitos. Neste lugar, poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, abatidos e amargurados. Uma vez que este ambiente, o santuário da Isabel, não está preparado para receber entidades perversas.
ele está destinado para este padrão de espírito. De verdade, continua André Luiz descrevendo, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão do rosto. As senhoras que choravam eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, segurando as entranhas, apertando as feridas, no plano espiritual também. Por que motivo isto? Ah, mas o corpo já morreu, mas a mente reproduz no espírito aquele estado em que ele se encontrava, porque ele não aprendeu a controlar o pensamento quando estava na terra. Ele se fixava naquelas mesmas coisas e quando ele chega do outro lado da vida, ele continua a pensar, porque ele é um espírito que tem um corpo. E ele faz isso automaticamente. Então ele pensa, nossa, eu sofri uma facada na barriga. Não estou falando do Bolsonaro. Eu sofri uma doença que tive que abrir o meu intestino. Eu tinha uma úlcera nessa região. Quando ele morre por causa disso, ele se vê ulceroso e ele plasma no seu corpo espiritual, naquilo que ele é como espírito, essa mesma ulceração. E ele acha que ele está deste jeito. Se ele pensa que ele está desse jeito, o seu corpo plasma aquilo que ele pensa. É assim que funciona. Não eram poucas as pessoas que traziam o seu corpo enfaixado com ataduras. Porque, mas no plano espiritual tem faixa, tem atadura. Tem o que você pensar em você. É assim que funciona. Aí disse o mentor, Aniceto, muitos não concordam ainda com as realidades da morte do corpo. Muitos não sabem que morreram. E os que sabem muitas vezes não aceitam o fenômeno da morte. Não pode ser. Quem vai cuidar das minhas coisas, das minhas panelas? Quem vai tomar conta dos meus filhos? Quem vai pôr a comida do cachorro? Essa pessoa, ela não está lucidamente entendendo a sua realidade. Muitos não aceitam, não concordam com as realidades da morte do corpo. E toda esta gente, diz o Aniceto, toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia da doença. Prestem atenção nisto. Prisioneira da ideia da doença. Existem pessoas, diz Aniceto, dirigindo-se a Vicente e a André, que eram médicos. Ele diz assim, existem pessoas, e vocês como médicos, devem tê-las conhecido em abundância, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com volúpia e ardor a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não encontram informações nos livros, gostam da longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntários prisioneiros. Sobrevindo à morte, é muito difícil o acordo entre essas mentes e a verdade. Já não tem mais o corpo doente, mas ela gostava tanto que era o assunto que ela tinha. Como que ela pode agora viver sem o corpo doente? Como um espírito? Como que ela vai se livrar agora de tudo aquilo que ela pensou, de tudo aquilo que ela procurava? Porque ela estava vinculada a essa ideia. Por quê? Porque prosseguem mantendo essa ideia dominante na mente. Eu sou canceroso,
eu tenho diabetes, eu estava na cadeira de roda, eu tenho uma gota no pé, eu tenho dificuldade de andar porque eu tenho artrose. Quando você sai do túmulo, quando sair, e pode levar bastante tempo até, por causa do... Você pensa que o túmulo é a sua última morada, não é mesmo? Tem muita gente que fica preso na tumba. Não porque os espíritos não vão lá tirar, porque ela não quer sair. Ela aprendeu, desde quando ela era criança, que a tumba é a última morada. Ali é o cemitério, não chama nem de cemitério, né? A última morada. Como é que você vai falar para ele? Sai daí, meu. Não, aqui é o meu corpo. Meu corpo. A única segurança que tem uma pessoa que não se preparou para o que vem depois é o corpo. Imagina você então no dia do seu enterro. Pense nisso, você que está aqui. Se Deus quiser vai demorar bastante. Mas é bom pensar para não ser surpreendido. Imagina você duro no caixão assim, com aquela roupa que você odiava, que a sua cunhada pôs em você porque era mais fuleira, porque o resto vai ficar para ela. Você lá com aquele vestido de bolinha, com aquele batom que passaram sem nenhum cuidado, fora do beiço. E você toda vaidosa, querendo que alguém arrume, muda essa roupa, muda esse batom, pelo amor de Deus. Por causa da desnecessidade, tirar a dentadura, você tá com a boca murcha, não gastaram muito algodão para ela ficar gordinha, cheia, então você tá... É você. Tudo que você não queria ser, agora você é um defunto, com aquele batonzão horroroso, com aquele vestido feio, aquela roupa que não era a que você preferia, porque você descobre que a partir desse momento você não é mais dona de você. Aquilo que você pensava que era você, não é você. Você é essa pessoa indignada que está querendo que alguém mude o seu manequim, o seu modelito, e ninguém te escuta. Aí levam você para um buraco e você... Meu Deus, e agora? É agora aqui onde você vai morar, você vai ficar aí dentro. Você não pensou antes que você era um espírito, que você tem amigos do plano espiritual. Você rezava para Jesus como quem, sei lá, faz uma relação de supermercado. Você falava, Pai nosso, está no céu, de casa, nosso nome é nosso reis, da terra como o céu, para nós cada dia nos dá hoje, perdoa nós, amém. Vai rezar assim agora? Pode, só que não vai mudar nada. E reza, e reza, e reza, e reza, e reza, porque não está vinculada a esta oração a nenhum sentimento. E agora você é um espírito. Aqui a gente fala assim, né? Quando encontra uma pessoa que você odeia, fala assim, ai amiga, que linda que você tá, desgraçada, bandida, gorda, horrorosa. Você pensa tudo isso, enquanto a boca fala aquele negócio, aquela coisa meio fuleira, meio fingida. Agora do lado de lá não é assim. Agora do lado de lá, tudo que você pensar, vão ouvir. Tudo. Ai amiga... Já viu, né? Então você agora está dentro do buraco. Como sair dali? Vai procurar a porta. Caixão não tem porta. Já lacraram bem. Já pensou você querendo sair dele sem saber? Aí consegue sair do caixão, está dentro da cova. Ainda puseram bastante cimento em cima. Como é que você vai sair daquele vãozinho apertado? Tem pessoas que durante a noite saem do corpo quando estão dormindo e ficam tentando sair do quarto e não conseguem. Ela se vê, o corpo está deitado, ela está andando para lá e para cá, para lá e para cá, ela quer sair do quarto, vai na maçaneta, tchum, 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 não consegue. E ela fala, fica a noite inteira andando nesse quarto, não consigo sair. Por que não? Porque eu não consegui abrir a porta. Aí, passa pela porta, meu, você é algum espírito agora. Ainda está encarnado. Mas você pode passar pela porta, pela parede, mas a sua mente não está preparada para pensar assim. Então você acha que a porta é um obstáculo. Estes espíritos foram trazidos, porque por eles mesmos, eles não teriam condições muitas vezes de fazer qualquer tipo de autoajuda.
Porque eles não se prepararam para isto, mentalmente, quando estavam na terra. Às vezes, diz o Aniceto, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e úteis na esfera restrita do entendimento a que eles se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. A viciação da mente no espírito é aqui que se revela com mais intensidade. Nós nos demoramos todos para escapar da velha concha do individualismo. A visão do universo, da universalidade, nos custa um preço muito alto. E nem sempre nós estamos dispostos a pagar esse preço. Não queremos renunciar ao gosto antigo. Fugimos dos sacrifícios louváveis. Não queremos renunciar ao gosto de comida, ao gosto de bebida, ao gosto dos hábitos de descanso, de lazer, de hábitos de falar. Não gostamos de parar de falar palavrão, de falar mal da vida alheia. Temos prazer e volúpia em fazer isto. Isto vicia a nossa mente. Não é que é pecado. Os antigos falavam assim, nossa, isso é pecado, o capeta vem te buscar. Não precisa, você já está fazendo o papel dele, em você. Porque a sua mente vai estar contaminada com isto. Nestas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal das nossas criações inferiores. Você vai viver nesse mundo que você criou. É o mundo da violência, é o mundo da inveja, é o mundo do fuxico, é o mundo das boas coisas, dos bons pensamentos. Você vai criar esse mundo e você vai viver nele por um bom tempo. Portanto, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração vai se submeter ao seu império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona, que é para nós como um vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Tomar remédio, procurar médicos, adotar terapêuticas e continuar sendo mesquinho, egoísta, invejoso, maldoso nas suas intenções, maledicente. Isto é viciar a mente. É você procurar gasolina para apagar o fogo. Porque você vai continuar com o corpo por um tempo. Mas quando o corpo for encaminhado para o cemitério, talvez você não saiba nem como sair do caixão, se não se preparou para isto. Nos cemitérios, vocês vão encontrar muitos que nunca ficaram doentes, mas que estão lá com o seu corpo depositado. Portanto, esse é um destino que os jovens e os idosos já sabem que os espera. Agora, o que você vai ser depois, e só a doutrina espírita pode explicar isto, porque os que já passaram por isso voltam para nos contar o que acontece do outro lado. Só na doutrina espírita nós podemos ter uma ideia. E se isto for útil, nos ajudar a pensar de quanto lastro, de quanto peso, de quanto chumbo, de quanto lixo nós podemos já ir nos libertando agora. Nas nossas preocupações, nos nossos hábitos, na nossa forma de ser, naquilo que nós ficamos brigando em casa porque o bibelô ficou virado, a mulher esqueceu, quebrou a perna da girafa. Ou que o homem passou numa poça de barro, sujou todo o carro. Que bom que você tem carro. Mas está tudo sujo. Isso vai virar uma lata velha. Você pode mantê-lo limpo,
Mas entenda que é mais importante que você também se dedique a manter a sua alma limpa, o seu pensamento em ordem e o conhecimento de que existem leis que valem para o espírito, tanto quanto a física possui leis que valem para a matéria. O tratamento espiritual, portanto, não pode ser concebido para cuidar das coisas que vão para o cemitério, mesmo quando estão sadias, que é o corpo de carne que cada um de nós possui. Porém, ele tem, através do alívio físico, da melhora orgânica, uma conexão com algo que você não enxerga, mas que existe para nos ajudar. E que não é apenas o que vai acontecer agora, quando começarmos o fim do tratamento. É aquilo que agora nós estamos pensando sobre quem nós somos. Porque vai depender de você ser diferente e treinar isso antes do dia da morte. Porque se não treinar isto, não vai dar para treinar depois. Depois vai ser uma novidade tão surpreendente que para a maioria o pavor vai tomar conta dela. Para a maioria. É um momento em que você não tem mais família, você não tem mais nome, você não tem mais casa, você foi despejado pela vida. Seu marido não é mais seu, sua esposa não é mais sua, graças a Deus, mas tudo que você pensava que era de sua propriedade não é mais. E tudo o que você fez de certo e de errado são as únicas coisas que marcam quem você é, para o que vem depois. Portanto, os espíritos desejam muito que vocês não estejam em sofrimento. Porém, ainda não, Gaspar, eu quero só a música ambiente. Se vocês estão em sofrimento, agradeçam a Ele. Porque foi Ele que trouxe vocês aqui hoje. Se vocês estivessem bem, talvez estivessem em casa, fazendo alguma coisa, talvez estivessem fazendo alguma dessas bobagens que continua a viciar o nosso espírito. Não estaria podendo pensar sobre como você pode encontrar mais informações sobre isso, porque eu li uma folha, frente e verso, de um capítulo. É o capítulo 43. Este livro tem 52 capítulos. É um livro. Dos 417 ou 420 livros que Francisco Cândido Xavier foi médium. Só ele como médium. Então vocês imaginam o universo que existe em informação espiritual e que nós não sabemos. Então, buscar isto, não acreditar no que eu estou falando. Eu acredito nisto que aprendi com os espíritos. E eu gostaria muito que o que eu acredito que vai me fazer bem, porque me ajuda muito nesta vida, possa beneficiar alguém também. Possa diminuir aflições, mas eu não posso por mim mesmo fazer nada. Os protetores de vocês que estão aqui, eles não podem fazer nada. Jesus de Nazaré, que veio e entregou a sua vida, não pode fazer nada. Deus, que nos criou e nos deu o sopro que nos faz ser alguém, Ele também não pode fazer nada. Só você pode fazer alguma coisa. Só você. Por você mesmo. Todos eles nos querem ajudar, oferecendo o seu corpo, oferecendo sua existência, oferecendo seu sacrifício, oferecendo a sua fome e a sua miséria, para que a gente possa ter informação. Mas só cada um de vocês é que pode dar sentido a isto. Seja por ver a lógica da existência divina,
por detrás dessas leis, seja por bom senso. Eu não acredito, eu não sou espírita, mas e se for assim? Eu terei perdido a chance, eu terei passado pela vida deixando de me ajudar, não sendo espírita, porque vocês veem que os espíritas são piores até do que aqueles que não acreditam em nada, porque eles acham às vezes, como os cristãos às vezes pensam, que já são escolhidos porque frequentam igrejas, e de nada adianta, ao contrário, será ainda mais rigoroso com todos os religiosos o julgamento da sua consciência, do que aqueles que não entendiam nada e que cometeram crimes graves. Estes serão punidos menos pela consciência do que aqueles que sabiam e não fizeram. O amor de Deus é tão avassalador, que Ele usa um ser insignificante, que está falando com vocês, que tem mais defeito que vocês, para que vocês possam sentir um pouco de saúde, para que vocês não percam a esperança de que vocês são filhos do Criador, de que a mente de vocês precisa ser um sol, não pode ser uma gruta, não pode ser um sorvedouro escuro, um abismo, que a voz de cada um precisa estar a serviço da nobreza da alma, e que uma vez que a mente é luz, que a voz espalha a luz, que o coração pulsa a luz, mesmo que você não conheça estas leis, você não estará ao abandono, porque você não se abandonou. E tendo uma religião ou não tendo nenhuma, para Deus isso é indiferente. Se você entendeu o porquê você existe para ser bom, porque esta é a única saúde que não vai morrer no seu corpo, a única que não será comida pelos vermes, é a única que nos faz filhos de Deus de verdade, é a bondade, que pode ser sentida por cada um no seu corpo hoje, pela ação dos espíritos amigos. Vocês imaginam quantas almas de médicos, de enfermeiros, de professores que já ministraram aulas nesta universidade, falando aos seus alunos, falando aos seus amigos que estão intuindo os médicos nas cirurgias, que são espíritos médicos, e que podem tentar fazer com que esta medicina da alma chegue ao corpo, através de você, espírito. É incomensurável, é incontável o número, não apenas dos médicos desta faculdade. Imaginem no plano espiritual, esses médicos conectados com os outros médicos de outras faculdades, onde não há esse tipo de congresso. Venham nos ajudar, venham aqui trabalhar como médicos também, ajudar a curar a alma, para que o corpo encontre saúde. Imaginemos a quantidade de espíritos amorosos, não apenas encarnados como professores aqui desta escola, que já pensam na sobrevivência, representados aqui pela linda oração que o Carlos fez. No livro Nosso Lar, André Luiz tem uma frase que diz: ah, se os médicos orassem, porque ainda há muitos que não se preocupam com isso.
Mas nós temos a possibilidade de sentir neste ambiente. Quantos não estão, médicos e alunos, pensando em algo durável, em algo que vai além do analgésico para a carne, em algo que diga: o seu nervoso é veneno para o seu corpo, o seu egoísmo, o seu ciúme produz mais câncer do que os transgênicos que você come, suas angústias, suas lutas pelas questões materiais da vaidade, da ambição, matam em você o potencial do Espírito que veio para ser útil, não para engordar ou enriquecer. Assim, queridas irmãs, quando chegarem lá no lugar onde vai terminar o tratamento, saibam que todos os espíritos que amam vocês, que ajudaram cada um de nós a tomar um corpo nesta vida, vão estar do lado de vocês, pais, mães desta existência, de outras existências, entes amorosos que você perdeu e que agora pode sentir que não morreram. Abastecerão você de força para que você perdoe, para que você esqueça o mal de que você foi vítima, para que você faça o bem mesmo que ninguém te ajude, para que a sua vida faça sentido, pelo sentido que Deus deu a ela. Você é uma ferramenta missionária que Deus usa para que o mundo melhore. Não importa que você não saiba curar ninguém, seu carinho cura. Não importa que você não sabe fazer um discurso que ilumina a consciência, o teu silêncio compreensivo que abraça quem caiu, reergue a alma. Não importa que você não tenha uma faculdade, não tenha condições de ministrar um remédio. Se você deixar que alguém desabafe e você o abraçar, compreendendo o seu erro, sem julgá-lo, você é mais potente como remédio do que o mais potente dos quimioterápicos que existe. Por isso, não perca essa chance. Não acredite no espiritismo, porque isso não é importante. Acredite na bondade que Deus pôs em você, porque isso é fundamental. E quando você compreende as leis, então é muito, muito, muito mais fácil de você ver no filho o problema, na esposa irritada, no patrão cujo nervoso te dá asco. Espíritos necessitados, não maus, espíritos ignorantes, espíritos perturbados, espíritos aflitos, que você pode ajudar de alguma forma, mesmo que seja com seu silêncio, com a sua oração por eles. Você então se torna essa luz da mente em um farol de atitudes. Quando entrarem lá, abram o seu coração, porque isto só você pode fazer. Se você se arrepende de coisas erradas que fez, não se esqueça que Jesus foi buscar um assassino para pregar o seu evangelho, um assassino que ia perseguir em Damasco. Saulo de Tarso foi escolhido pelo Cristo, mesmo depois de ter matado Estevão e perseguido tantos que acreditavam no Senhor. Foi ele que Jesus procurou. Não importa o que você já fez, não importa, desculpe-se, peça perdão pelo erro, mas mude sua ação daqui para frente. Só isto pode fazer com que tudo seja diferente. Não existe inferno, não existe céu,
Existe apenas a sua consciência, que te absolve ou que te condena, que te envergonha ou que te faz uma festa, porque você soube fazer o que precisava. Todos os espíritos que aqui estão, eles estão torcendo do Pai Criador, passando por Jesus, passando pelos mentores desta faculdade, passando pelos médicos, passando pelos protetores, todos eles estão torcendo para que você queira ter saúde. Nós também. Pensem nisso. Nós vamos então agora manter esse mesmo clima, para que através da prece nós terminemos de nos preparar. E depois serão encaminhados em grupos para o término lá embaixo. Vamos fechar os olhos. Vamos apagar a luz se possível. E apenas com um pensamento. Obrigado, Jesus, pela alegria de estarmos aqui, entendendo o significado da esperança, daquela que não precisa ser comprada com dinheiro dos homens, daquela que não depende das convenções, dos interesses, das influências. Obrigado, Senhor, pela boa vontade que a inteligência nesta casa de saúde e de saber demonstra ao abrir-se para poder multiplicar não só em medicamentos ou cirurgias o bem-estar, mas também em orientações que fazem o papel de terapias, possibilitando com as forças da alma que ocorram cirurgias fora da sala cirúrgica, que ocorra medicação fora dos consultórios e das farmácias, e que as pessoas não estejam apenas submetidas ao efeito químico, elas se tornem fabricantes de remédio, fabricantes que multiplicam e oferecem aos seus entes queridos, pelo carinho, pela gentileza, pela preocupação espontânea, pela colaboração sincera. Fabricantes de remédio, através do que falam, do que fazem, do sorriso que dão, da mão que estendem, agentes que curam, como a mãe beija o filho febril, esperando que ele sare, como o pai não dorme à noite, procurando um lugar aonde seu filho possa encontrar um atendimento. Este sentimento amoroso que nós possamos estender a todos com quem nós convivemos, aqueles com quem trabalhamos, a quem conhecemos, representa o remédio que somos capazes de produzir. Por isso, o nosso pedido, não pela saúde do corpo tão somente, mas para que ela, aliada a esse entendimento do Espírito, se converta em um exército de médicos da bondade, de enfermeiros do amor, de servos que desejam não apenas pedir para si, desejam espalhar por onde andarem a esperança em teu nome. Desejam, Senhor, como vamos dizer na canção, desejam aprender a servir.
perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu